Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quinta-feira está em João 6, 64 a 66. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Todos nós sabemos que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. O evangelista Lucas, no capítulo 6, ele diz que Jesus passou uma noite inteira em oração e quando terminou, ele escolheu os 12 apóstolos entre todos os seus discípulos. Nem sempre discípulo é seguidor, porque discípulo é aluno. Nem sempre o aluno segue o seu professor. Então Jesus tinha muitos discípulos, mas poucos seguidores. Não é diferente de hoje. Existe muita gente que se diz evangélico, mas não segue a Jesus. Porque seguir a Jesus exige renúncia, exige disposição, exige vontade. Não vontade própria, mas fazer a vontade dele. Isso muita gente não quer. E esse texto é um texto bastante interessante, que uma multidão sempre seguia a Jesus. Alguns textos, como por exemplo a multiplicação dos pães, o texto vai dizer que tinha quase 5.000 homens. Era muita gente que seguia Jesus. E Jesus, então, neste capítulo 6 de João, ele está falando exatamente da sua morte. Consequentemente, também da sua ressurreição. Mas aquelas pessoas, aquela multidão que seguia a Jesus, esperava um Jesus revolucionário, um Jesus guerreiro, um Jesus político. E quando Jesus começa a dizer exatamente qual era a sua missão, as pessoas começaram a se retirar. E o texto diz que eles não seguiam mais a Jesus, porque eles queriam um Jesus libertador político. Eles queriam um Jesus revolucionário. E tanto isso é verdade que quando Pilatos estava julgando a Jesus, ele coloca diante do povo Jesus e um revolucionário que estava preso, que se chamava Barrabás. E as pessoas preferem o revolucionário, porque Jesus não era aquilo que as pessoas esperavam. Não é o que acontece hoje com muita gente. As pessoas querem seguir a Jesus,
para conseguirem alguma vantagem, ou vantagem social, ou vantagem política, ou vantagem financeira, enfim. Muita gente hoje segue Jesus porque quer e precisa de um milagre de Jesus. Mas se Jesus não fizer esse milagre, a pessoa se aborrece e se afasta. Mas eram discípulos de Jesus, mas nunca foram seguidores de Jesus. Porque os seguidores de Jesus, eles permanecem. E esse mesmo texto, a continuação da leitura dele, vai nos mostrar isso, que Pedro diz para Jesus que ele não se afastaria de Jesus. Estamos diante de um texto muito, muito atual, porque milhares e milhares de pessoas dizem que são discípulos de Jesus, mas quando percebem que a missão de Jesus não é revolucionária, eles então se afastam, porque eles querem um outro tipo de Jesus. E isto a teologia chama de apostasia. A pessoa segue a Jesus, ou melhor, diz que segue a Jesus, mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, no primeiro aborrecimento, se afasta e não quer mais saber dele. Isso se chama apostasia. Não seja assim. Siga a Jesus. Seja seguidor de Jesus e não apenas discípulo. Que esta quinta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.